Nesse segundo item, vamos ver aqui os componentes de custo, as moedas utilizadas e como modelamos a variação dessas moedas. Então, não possuindo recursos, não possuindo materiais, porém possuindo componentes de custo, que apresentamos nessa tela aqui, podemos verificar que cada atividade vai ser composta por uma componente na moeda dólar, uma componente na moeda bolívar e, para apoio à modelagem, vamos verificar que o dólar, nessa taxa de câmbio a 2,15 do bolívar, e o bolívar como moeda unitária, prevê ainda uma indexação, variação dessas moedas em função do tempo. O componente dólar 2,15 se mantém constante ao longo de toda a vida da moeda. Nesse caso, a variação não será feita na própria moeda. Vai ser feita numa composição de custo específica chamada Dollar Index Value, que vai apresentar os períodos de custo, e essa variação é uma variação prevista, estimada, planejada, acordada, porém modelada aqui para os próximos 5 meses. Da mesma maneira, a moeda bolívar possui uma indexação e que é parte de um todo com uma projeção possivelmente diferente das outras moedas envolvidas, nesse caso, a moeda dólar. Para garantir um entendimento maior, a composição dos períodos de custo da própria moeda de referência será eliminada aqui. Apagar, apagar, e assim sucessivamente. Da mesma forma, aplicamos essa ideia ao bolívar, fazendo com que a moeda que não sofre sozinha alteração no tempo venha a eliminar essa possibilidade aqui. Lembramos que a composição da variação do dólar index value foi colocada em separado, ponto 12, ponto 17, embora pudéssemos concentrar tudo na variação da moeda dólar. Foi escolhida essa opção para que fosse possível visualizar e identificar durante o desenvolvimento do projeto e seu planejamento as duas composições em separado. Vamos então eliminar a possibilidade da variação da moeda ao longo do tempo. Com os componentes de custo agora que foram criados, nós precisamos informar nas atividades quais componentes de custo estão atrelados a cada uma. No nosso caso, no nosso modelo, nós colocamos os componentes de custo de dólar e bolívar e suas possibilidades de variação. Lembrando que tanto o dólar quanto o bolívar, durante o período de 1/6 a 1/7, no caso 1/6 a 30/6, a variação é zero. Não há variação. Se o projeto, então, for executado dentro do mês de junho, não teremos a composição do custo, da componente de custo fixa. Nesse modo de trabalho, apresentamos aqui a possibilidade de informação das quantias em dólar
e das quantias em bolívar. Quantias em dólar a uma taxa de 2,15 mais quantias em bolívar a uma taxa de 1, dá 2.150 mais 1.000, 3.150 na unidade bolívar. E assim, dessa maneira, alocamos de forma direta o valor em dólar, alocamos de forma direta o valor em bolívar e encontramos o total na moeda escolhida unitária bolívar. Aqui nós temos composição do centro de custo em dólar, fixo, bolívar, fixo, e a variação que nós estamos desejando monitorar está sendo aplicada sobre a mesma quantia do valor completo. Isso abre, inclusive, a possibilidade da modelagem de aplicarmos a variação da moeda por força contratual, por acordo particular, apenas sobre parte do valor total custeado. Dessa forma, seria o equivalente a dizer que a atividade 1 possui $1.000 como composição de custo, 1.000 bolívares como composição de custo, e que as variações cambiais se aplicariam apenas sobre parte do valor acordado em dólar, porém sobre todo o valor acordado em bolívar. Vou deixar da maneira como nós modelamos inicialmente, e nesse gráfico é possível ver que sua montagem previu o total cost, o custo total, é o centro de custo que armazena todos os custos do projeto, apresentado semana por semana, de forma não acumulada. Conseguimos entender, então, que esse projeto demandará, em moeda bolívar, um total equivalente às suas composições de 15, 23, 20 e 8.820 bolívares. Sem esse fluxo de aporte financeiro, para programar o pagamento desses gastos, não seria possível, tecnicamente, administrar o início das atividades no período programado, pois os recursos de verba para pagamento das atividades deveriam estar em consonância com os valores de patrocínio, com os valores de aporte financeiro para esse projeto. Os centros de custo, então, podem ser melhor entendidos quando você vê que o custo total é o equivalente aos componentes de dólar fixo mais os componentes de dólar possivelmente variáveis no período, e aqui nós estamos trabalhando com componentes. Nós vamos encontrar alguma coisa aqui que nos dá a seguinte ideia. 16, 8.000 vezes 2,15 mais 8.000. 8.000 vezes 2,15 17.200 mais 8.000 bolívares. 17.200 é o valor do dólar convertido para bolívar. 25.200. Esse componente de custo que nós utilizamos para a modelagem, que trabalha sobre o mesmo valor do componente fixo, é apresentado aqui e deixa claro que, enquanto o componente de custo dá uma falsa impressão de existir como gasto, mas aqui ele existe para apoio à modelagem. Daí ao entendimento de 14
14, 8 e 8 resultam nesse valor ao câmbio de 2,15. E esses valores de referência ao índice de variação se reportam aos valores totais, mas não são utilizados na composição total de custo. Essa planilha aqui mostra todo o detalhamento dessa composição de custo. Quando fazemos um gráfico do componente dólar e do bolívar também, verificamos separadamente o que nós já tínhamos visto de forma totalizada no gráfico em verde. Mais uma vez, é possível ver aqui, de forma separada, a componente em dólar e do bolívar. Para facilitar o entendimento, eu vou retirar as composições de variação de moeda que, enquanto composição de custo, componente de custo, não são agregadas ao valor total. Encontramos o mesmo valor para dólar e bolívar. Lembrando, dólar e bolívar na sua moeda original. Se nós quisermos mostrar o total cost, que estava em verde no gráfico anterior, nós vamos encontrar o mesmo gráfico anterior, sendo que as componentes se apresentam aqui. Lembrando, mais uma vez, que total cost está na moeda bolívar. Bolívar está na moeda bolívar e dólar está na moeda dólar. A totalização se faz dentro do centro de custo escolhido.